Bom dia, comunidade. Bom dia. Nesse momento nós teremos então a continuidade, melhor dizendo, o último episódio da série. Quem lembra o nome da série que estamos vendo nesses últimos domingos? Isso mesmo, biografias não autorizadas, né? A história dos heróis bíblicos, né? Os nossos heróis e seu relacionamento com Deus. Bom, mas antes de dar continuidade, eu gostaria de orar com você agora. Queria que onde você está, você então fechasse seus olhos e se colocasse então na presença de Deus. E como nós já estamos aqui, né, nós vamos estar também orando ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, na Tua doce presença, Pai. Um momento aqui onde estamos em comunidade, onde estamos aqui celebrando o Teu nome. E como é bom e como é maravilhoso, Deus, está aqui Te glorificando. Nos dá uma alegria tão grande, um prazer tão grande, Deus, que a vontade é não parar de cantar e de celebrar. Mas nesse momento também, Deus, quando nós nos reunimos aqui e celebramos o Teu nome, temos certeza da Tua presença em nosso meio. É tão bom ter essa certeza, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus do universo, é o Rei Todo-Poderoso que controla todas as coisas, Deus soberano, como cantamos aqui. Mas essa certeza de que a Tua presença está aqui, enche o nosso coração. E nesse momento queremos Te pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha até nós, que o Senhor encha as nossas vidas com a Tua presença, enche esse lugar com a Tua presença, Senhor. E nós queremos ser desafiados pelo Senhor, que o Senhor acalme aquele coração que entrou aqui angustiado, que o Senhor também desafie aquele que entrou aqui acomodado, mas que todos nós possamos sair com essa certeza de que ouvimos a Tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, nós estamos aí com esse desafio, né, desse tema. E eu achei bem interessante, eu pessoalmente gostei bastante dessa proposta de estar refletindo sobre biografias não autorizadas, porque quando se pensa em biografia, eu creio que é um gênero literário assim, que desperta um interesse muito grande por parte do público em geral. Primeiro porque se trata geralmente de biografia de personalidades, né, de pessoas que se destacaram, que se tornaram famosas por conta de se destacarem, seja no esporte, na política ou na vida artística. Então essas pessoas acabam se tornando referência. E dentro desse gênero nós temos, por um lado, o formato de autobiografia, né, que é aquela proposta onde a própria pessoa vai contar detalhes da sua vida, da sua trajetória. Então seria um formato de dentro para fora, né, onde a pessoa vai contar ali os seus sentimentos, as suas lutas, para chegar ao topo, né, para se tornar a pessoa famosa, a personalidade que é hoje. E por outro lado, nós teremos então essa proposta da biografia não autorizada. E quando se pensa também em biografia não autorizada, desperta um grande interesse também do público, porque logo se pensa o quê? Que ali vai ser revelados alguma curiosidade, né, algum segredo daquela pessoa, e coisas que com certeza, ou muitas coisas reveladas que a própria pessoa, se pudesse, gostaria de ocultar. Inclusive, algumas dessas personalidades chegam a processar que esse conteúdo não seja publicado, só que não existe um consenso jurídico em relação a isso. Alguns acreditam que a vida da pessoa é pública e que não deve ter censura, né? A pessoa pode se pronunciar dizendo que é verdade ou não. E existem aqueles, então, que defendem que a pessoa deve ter privacidade e deve ter o direito, então, de limitar o que pode ser publicado. Mas não existe o consenso e também esse não é o motivo, a gente não vai se aprofundar nisso. A grande questão é que quando a gente pensa em biografia, a gente pensa em personalidades. A gente pensa em pessoas públicas, pessoas que se destacaram. E essas pessoas, elas são referências em nossas vidas. Essas pessoas, elas se tornam heróis, até ídolos, ícones. E quando a gente conhece um pouco mais das histórias também, algo que acontece é que a gente vai se dar conta
que essas pessoas também são humanas. E é difícil, né? Porque essas pessoas são tão referências para nós, que abraçar essa sua humanidade, às vezes gera uma crise em nós, né? E talvez por isso, Cazuza, né, na sua música Ideologia, né, ele tem expressado: meus heróis morreram de overdose. Existe muita especulação sobre o que Cazuza quis expressar com isso, ou a quem ele se referia, né? Talvez a Jimi Hendrix, que foi um grande roqueiro, um dos maiores guitarristas que o mundo já conheceu, e estava a memória bem presente ali naquela época. Ele escreveu a música, o próprio Elis Regina, Elvis Presley. A grande questão é que realmente conhecer essa fragilidade dos nossos heróis realmente causa esse impacto, né? Eu lembro que quando eu soube da notícia da morte da Whitney Houston, que era uma cantora assim que eu sempre admirei, a sua voz, as músicas, para mim causou um grande impacto, porque é uma pessoa que a gente cria um carinho tão grande, uma admiração tão grande, que a gente não quer que a pessoa se vá. Porque, na verdade, ela morre, de certa forma, mas a sua obra, o seu legado fica para sempre. Mas é aí quando a gente se dá conta de que essas pessoas são humanas e elas têm também suas fragilidades. Bom, falando a respeito da Bíblia, né, que aqui na CV também é conhecido como Manual de Vida, na Bíblia a gente também encontra muitas dessas biografias não autorizadas. Aqui revela, gente, as fraquezas, as mancadas, as fragilidades dos seus heróis, dos heróis bíblicos. E isso é muito bacana, porque isso faz com que a Bíblia não seja um livro sensacionalista, como muitas vezes a nossa história, né, foi rotulada, triunfalista. Mas ela é tão divina, mas ao mesmo tempo tão humana. Porque são essas pessoas humanas, como cada um de nós, que Deus investe, acredita e fez história e está aqui registrado. E são esses heróis que estamos vendo nessa série. Bom, o nosso personagem de hoje, ele é um personagem assim, muito emblemático na cultura judaico-cristã, para quem gosta de números. O nome dele é citado 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. E o interessante é que ele é uma das figuras assim, mais conhecidas, não só no meio religioso, mas também no meio secular. Ele é muito citado no meio jurídico, político, acadêmico. Alguém aqui já brincou de cara a cara? Quem é o personagem? Já está sabendo quem é? Vamos, gente. Gente, se trata então de Salomão. Pensei que ia ser um coro só, todo mundo ia saber quem era. Salomão, além de rei, um grande líder em Israel, ele também foi um juiz que se destacou, né, como considerado um jurista muito justo e imparcial. Ele pronunciou mais de 1000 sentenças. Eu acho que isso deve ser uma coisa muito importante, que eu não entendo muito, né? E tratava com igualdade tanto os pobres, os ricos, os estrangeiros. E ele também, gente, foi uma espécie de cientista. Ele catalogou vários tipos de plantas, de animais, de répteis, de aves. Então ele trouxe essa contribuição para a humanidade. E Salomão ficou conhecido por causa da sua sabedoria. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E a Bíblia vai dizer que antes de Salomão e depois de Salomão não houve um homem tão sábio como ele. Você deve conhecer aquela história também, que Deus apareceu para ele e disse assim: cara, o que tu quer? E disse que naquele momento, ele, em vez de pedir tantas coisas que talvez qualquer um de nós pedisse, né, o que você pediria se Deus chegasse para você e dissesse: pede o que tu quiser? Diz que Salomão pediu sabedoria e discernimento a Deus, mostrando naquele momento a sua fragilidade diante da missão que ele ia ter de governar aquela grande nação que era Israel, o povo de Deus. Foi assim que ele se colocou: eu sou tão jovem para governar esse povo. Então naquele momento ele se sentia fragilizado e ele pediu isso a Deus, e foi tão sincero o pedido de Salomão, né? Porque a gente podia pensar, não, ele quis ser ali, né, politicamente correto, mas não, Deus conhece o coração, que Deus disse: eu não vou dar então só sabedoria, eu vou lhe dar tudo que as outras pessoas pediriam: riquezas, fama e vida longa. E assim Salomão ficou conhecido na história. Bom, diz a Bíblia que nobres e príncipes de vários lugares iam conhecer a sabedoria de Salomão e também provar se era verdade mesmo aquele negócio. E todo mundo constatava, inclusive uma das figuras mais ilustres que foi lá visitar Salomão foi chamada Rainha de Sabá, e disse que ela ficou encantada com tudo que viu, quando comprovou ali as riquezas
e a sabedoria ali daquele rei em Israel. Então assim, nós temos 2 livros na Bíblia, e eu preparei um versículo para a gente ler mais na frente, mas se você quiser acompanhar, nós temos Reis e Crônicas, segundo Crônicas, que registra a história do Salomão, mas eu vou caminhar um pouquinho aqui em 1 Reis, começando pelo capítulo 3. Mais na frente a gente vai projetar a leitura e a gente vai ler uma leitura aqui, vai ter uma leitura juntos. E eu até incentivo vocês para que durante a semana, depois da palavra de hoje, você leia esses textos, né, dessas biografias não autorizadas e alguns outros textos também aqui que revela essa história de Salomão, que tem muito, muito para nos ensinar. Bom, antes de continuar falando sobre Salomão, é importante também a gente fazer algumas considerações. Lembra que a gente está falando de heróis improváveis? Salomão também se enquadra nessa categoria, porque Salomão, ele não era a pessoa mais certa para ser o rei de Israel. Porque em toda cultura monárquica existe, né, aquela lei cultural que o filho mais velho é o herdeiro do trono. E assim segue nessa sucessão. E Salomão não seria o rei, né, partindo dessa linha da lei cultural. E outra coisa também, outro fato também, é que Salomão, ele foi filho do relacionamento de Davi e Betseba, aquele relacionamento conturbado, que começou um relacionamento amoroso, mas fruto ali de um adultério, né, seguido de assassinato, e que o seu primeiro filho veio a falecer. Mas, pelo que a gente entende aqui na história, depois eles casam e Deus redime esse relacionamento. E quando nasce Salomão, Deus revela a Davi que ele seria então o próximo rei. Então isso nos faz entender que Salomão nasceu e cresceu sendo preparado para ser o rei de Israel. Ele teve ali toda a educação, todas as instruções para poder assumir aquele governo, assumir aquela responsabilidade. E é interessante que a gente pode afirmar, até no sentido literal, né, que Salomão teve berço, ou nasceu no berço de ouro, né, como é a expressão usada. E talvez ele tenha nascido literalmente mesmo. É bem possível que tinha pelo menos ali alguns detalhes em ouro no berço de Salomão, porque ele nasceu numa situação bem mais favorável, diferente do seu pai Davi. Lembra Davi? Quando nasceu, ele morava no contexto rural, né, estava ali uma vida muito humilde, e a Bíblia vai mostrar que ele se tornou um pastor de ovelhas. Então ele passava o dia ali no sol, à noite provavelmente, né, era comum os pastores dormirem assim com as suas ovelhas. Então foi nessa condição desse contexto que Deus preparou Davi para ser rei de Israel. Ele preparou ali para que ele fosse um grande guerreiro, preparou as suas mãos para a batalha, porque naquele momento Israel precisava de um rei guerreiro. Só que nesse momento, Salomão já tem um outro preparo, porque ali Israel já está no momento de emancipação, que vai precisar de um rei mais diplomata, né, mais administrativo, e Salomão se torna, gente, esse rei em Israel. É impressionante que aos 20 anos de idade, então, ele assume o trono, e ali o primeiro grande ato dele vai ser convocar e fazer uma dedicação a Deus de 1000 holocaustos. Isso mostrava aí em 1 Reis 3:3, vai dizer: Salomão amava ao Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai. Então é interessante que Davi, ele ficou conhecido na história como um grande homem de Deus, como um grande líder, mas que um vacilão como pai, né? Davi não teve referência como pai, porque primeiro ele deu um mau exemplo, né, com aquela história, com o seu testemunho. Depois ele se tornou um pai omisso. Nos momentos que ele precisava chegar junto, ele não chegava com seus filhos. Então foi um desastre os primeiros filhos de Davi. Mas parece aqui que ele acerta com Salomão. E Salomão não só chega ao trono sendo um líder preparado para aquele ofício, como também ele, diz aqui o texto, ele amava a Deus. Ele tinha o coração, ele estava focado no Senhor. E aí, quando ele faz esse primeiro grande ato, Deus aparece para Salomão, né, nesse texto, nesse episódio, que Deus pergunta o que ele quer e ele responde. E naquele momento ali, Deus faz uma aliança. Deus chega para Salomão e fala: Salomão, você está comigo? Estou contigo, Deus. Então, cola em mim, que eu colo em ti, e tudo que você fizer prosperará. E ali começa um pacto entre Deus e Salomão.
E é a primeira vez que Deus aparece para Salomão. Eu queria que você me acompanhasse aí a linha de raciocínio, porque a Bíblia vai dizer que Deus aparece 3 vezes para Salomão. E essa foi a primeira vez onde eles firmam um pacto. E Deus vai dizer: agora, Salomão, se você se desviar, se você se afastar dos meus caminhos, se você for adorar outros deuses, esse pacto, essa aliança está quebrada. Eu não vou ter mais aliança contigo. Então Deus já tinha avisado a Salomão. E aí Salomão vem se tornar esse grande rei, né? Um rei que fez muitas obras públicas, né? Que construiu, ele foi um grande construtor, ele construiu templo, ele construiu palácios, ele construiu os muros ali e fortalezas para defender Israel. Ele investiu no exército, na tecnologia de ponta que existia na época, né? Ele melhorou todas as condições domésticas de Israel. Ele foi um administrador também que mudou o formato ali administrativo. Ele criou 12 distritos com governantes. Ele também abriu novas estradas e estabeleceu fortalezas, e ele fez alianças e tratados comerciais e internacionais. Ele é um cara muito bem articulado. E seu grande projeto do reinado de Salomão foi a construção do templo. Um projeto idealizado pelo seu pai Davi, em que ele vai colocar todo o seu empenho, né, toda a sua sabedoria, porque com ele sendo um articulador, ele conseguia de outros líderes mundiais ali da época, ele conseguiu todo o material que ele precisava, e em 7 anos Salomão então constrói o templo. Em pouco tempo ele cuida ali dos detalhes, traz a Arca da Aliança para o templo, e aí ele vai fazer uma grande festa, uma grande celebração. E se você está acompanhando aí na Bíblia, você vai ver que lá no verso 8, no final, ele faz a dedicação do templo. E nesse momento, gente, a gente pode dizer que foi o auge do reinado de Salomão. Foi um momento onde vieram para essa grande festa, para essa grande celebração, pessoas de todos os lugares. E o povo de Israel, os líderes de Israel estavam ali felizes, jubilosos, porque nunca Israel tinha sido tão próspero como naquele momento. E aí Salomão vai fazer então a oração de dedicação daquele templo. Ele vai dizer: Senhor, nós estamos dedicando o teu templo, esse templo aqui, para que isso seja um lugar de resposta da oração. Quem vier aqui fazer seus sacrifícios, quem vier aqui pedir perdão, quem vier aqui buscando cura, quem vier aqui buscando restauração, que o Senhor responda a essa oração. E ele ainda disse: se a pessoa não estiver em Jerusalém no templo, mas se estiver em algum lugar distante e erguer os seus braços em direção ao templo, que o Senhor responda essa oração. Então essa prática passou a ficar muito comum no povo de Israel. É tanto que nós vamos encontrar Daniel, que as crianças estão estudando, quando estava no exílio babilônico. Lembra que ele orava 3 vezes por dia, e todas as vezes que Daniel orava, ele erguia os seus braços em direção a Jerusalém, em resposta a essa oração de Salomão, porque em seguida, depois de Salomão então orar ao Senhor, Deus vem e responde. E Deus vem respondendo detalhadamente tudo aquilo que Salomão havia pedido. E tem um texto muito conhecido, possivelmente você conhece, que é em 2 Crônicas 7,14, que vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E diz: e ouvirei a oração que é feita neste lugar. Então esse versículo é o quebra-cabeça, a parte do quebra-cabeça que se encaixa nesse contexto, né? Às vezes você conhece o texto e não conhece o contexto, então você está conhecendo agora. Foi exatamente nesse momento que Deus responde então a Salomão. E aí o texto vai dizer, já em 1 Reis 9, que Deus aparece pela segunda vez. Lembra? Deus aparece a primeira vez no início do seu reinado, e agora, nesse momento, Deus aparece a segunda vez para Salomão. E sabe o que Deus diz? Deus diz assim: está comigo, Salomão? Cadê você? Está aqui? Estou aqui, Senhor. Cola em mim, que eu colo em ti. E tudo que você fizer, Salomão, vai prosperar. Agora, Salomão, se você se desviar, se você se afastar dos meus caminhos, esse pacto, essa aliança vai ser quebrada. Não, Senhor, eu estou contigo. Estamos juntos. E assim eles permaneceram. Só que, quando você vai ler aqui na Bíblia, que eu falei que está aqui registrado, então, em 1 Reis, capítulo 9, aí você vai passar o capítulo 10, que vai falar um pouquinho da grandeza de Salomão, das conquistas, né, da sabedoria. Aí logo vem o verso 11.
E no versículo 11, vai ser o momento então que Deus aparece a terceira vez para Salomão. E dessa terceira vez que Deus aparece para Salomão, aqui registrado, 11:11, Deus vai fazer assim: Salomão, estamos juntos? Salomão, cadê você? E o texto diz que então o Senhor lhe disse: o Senhor irou-se contra Salomão por ter desviado do Senhor, seu Deus. Ele disse: eu não tenho mais aliança contigo, porque você não obedeceu ao que eu lhe ordenei. 2 capítulos depois, a gente encontra Salomão totalmente afastado do Senhor. A gente tinha lido no capítulo 9, eles dois ali, aliançados, e agora a gente encontra Salomão desviado. Na verdade, o auge do reinado de Salomão, qual mencionamos, aconteceu entre o 15º ao 20º ano do seu reinado. E Salomão veio reinar 40 anos em Israel. O que aconteceu nesses últimos 20 anos que Salomão se afastou do Senhor, que ele estava tão linkado, tão focado em Deus, a coisa estava dando tão certa? Bom, então eu quero convidar vocês aí a colocar o espírito do Sherlock Holmes para a gente fazer uma investigação aqui na Bíblia, né? Para saber então o que aconteceu com Salomão. E aí no início do capítulo 11, gente, vai dizer o seguinte, vai contar aquela história que Salomão, ele teve muitas mulheres. Não, na verdade Salomão não teve muitas mulheres, ele teve muitas mulheres. É diferente, né? Muitas mulheres. Realmente é verdade o que você já ouviu falar, que está na Bíblia, que Salomão teve 1000 mulheres. Ele casou-se com 700 princesas, em maioria delas de povos estrangeiros. E também casou com 300 concubinas. E o texto começa dizendo, faz questão de dizer as nacionalidades da maioria dessas mulheres e dizer que Deus já tinha dito que não queria que o povo de Israel se envolvesse com essas mulheres. E na continuidade do texto, ele vai descrever então que foram essas mulheres as culpadas, né, de Salomão ter se desviado, porque ele começou a adorar outros deuses, ele começou a aderir à adoração de outros deuses. Bom, quando a gente lê um texto desse, a gente também precisa ler as entrelinhas do texto, né? Primeiramente, a gente sabe que ninguém se desvia de um dia para o outro. Assim como a gente sabe que Salomão, ele não casou com 1000 mulheres de um dia para o outro. Isso foi acontecendo gradativamente. Assim como o afastamento de Salomão de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma vez um prédio implodindo. Eu só vi pela TV, mas eu tenho muita curiosidade de ir. Mas geralmente marca o horário, né? E o público gosta de ir lá assistir. Eu até recebi um memezinho pelo WhatsApp uma vez, que tinha uma senhora que foi para esse momento, e ela estava com uma cachorrinha, ou cachorrinha, não sei, inquieta. Aí, de repente, o cachorrinho faz uma volta de 360 graus, ela vai junto. Quando ela volta, que ela vê, o prédio já estava no chão. Não sei se você recebeu, era um meme. E aí, é isso que exatamente que acontece. A implosão de um prédio é muito rápido, buf! Quando você viu, o prédio caiu. Mas para acontecer aquela implosão, houve um projeto que começou muito tempo antes, né? Dias, semanas, meses. Primeiro, uma equipe de engenheiros foi até o local, olhar os pontos ali de fragilidade, né? Arquitetar um plano. Depois ele faz o projeto, depois uma equipe de técnicos vai ver quais são os explosivos, né, ideais para aquela implosão. Outros técnicos vão lá e passam talvez dias colocando as explosões ali, os explosivos, melhor dizendo, enlaçando todo aquele prédio. Entendeu? Quando chega o momento, é só apertar um botão. Até uma criança pode fazer. E aí é quando acontece uma situação em que a gente fala que a pessoa caiu, e alguém diz assim, mas a semana passada eu a vi, ela estava tão bem. Mas na verdade, o afastar de Deus, ela é algo que acontece, essa construção. E é interessante também a gente salientar o seguinte, o contexto da época de Salomão, na verdade, os reinos que existiam naquela época, na sua maioria eram politeístas. Eles adoravam muitos deuses. Então, assim, os deuses eles eram conhecidos pela sua especialidade.
Então existia o Deus do sol, o Deus do dia, o Deus da guerra, né? Então assim, digamos que alguma daquelas esposas de Salomão dissesse assim, olha, porque a maioria eram princesas, então seus pais, seus avós eram o quê? Reis. E ela chegasse e disse assim, olha, o Deus tal é o Deus da espada. Ele protege qualquer pessoa da espada. Se você fizer tal ritual, você vai ser protegido. Uma espada pode transpassar o seu coração e você não vai ser afetado. Porque o meu avô, aconteceu isso com ele, e o Deus tal o protegeu. Entendeu? Então não foi só... Salomão não só se inclinou à adoração dos outros deuses por apaixonite pelas mulheres, por amor, né? Porque nem se ama tantas mulheres assim. Mas também pelo convencimento da necessidade de se ter mais deuses. Porque o que estava aí, que começou a ser gerado no coração de Salomão? Salomão acabou ficando ganancioso, ele acabou se tornando, ele já não estava gostando, né, do título de ser talvez o melhor rei de Israel. Agora ele queria ser o melhor rei do mundo, o melhor rei de todos os tempos, o the best, né? Então ele queria estar no topo. E aí Salomão se tornou tão famoso, e as pessoas que alcançam a fama, né, em sua maioria, elas revelam que ser famoso se paga um preço muito alto. Porque não é só ter um minuto de fama, é se manter na fama. Então, uma vez que a pessoa pisa no tapete vermelho da fama, ela não quer mais sair dali, ela quer se manter. Então, Salomão foi se tornando muito ganancioso. E no capítulo anterior, lembra que eu falei que a gente saltou 2 capítulos para chegar à terceira vez que Deus falou com Salomão? No capítulo 10, vai revelar como Salomão agiu, né? Como ele se tornou tão ganancioso, como ele se tornou tão vaidoso, como ele quis ter todas as coisas da sua época. E diz, então, revela aqui como Salomão era. Então, assim, contextualizando para a nossa época, né? Salomão, ele não se contentava em ter e dirigir uma Ferrari. Salomão quis ter uma frota de carros importados. Ele não queria ter só um avião, um helicóptero, ele quis ter de vários modelos, né? Tudo que era lançado, o primeiro iPad, iPhone, Mac, que era lançado no mercado, era de Salomão. Então Salomão se tornou um consumista, e Salomão também quis se manter, né, do hall da fama. Então, assim, se em um ano ele ganhou um prêmio Nobel, por alguma pesquisa científica, e apareceu a sua foto ali na revista Exames, ele não queria que no outro ano isso deixasse de acontecer. Na verdade, Salomão, ele queria estar sendo conhecido por todos, ele queria aparecer na revista Caras, na revista Contigo, ele queria que as pessoas vissem as suas conquistas, as pessoas vissem, né, as mulheres que ele tinha conquistado. Então Salomão se tornou essa pessoa cada vez querendo mais e cada vez experimentando mais coisas. Aí no capítulo 10 vai falar que Salomão chegou um momento que todos os seus utensílios, todas as suas taças eram de ouro, e havia uma recomendação que o rei de Israel, ele deveria ser modesto, ele deveria ter poucas mulheres, pouco ouro e poucos cavalos. Então Deus já tinha dado essa orientação. Mas Salomão se lançou, né, sempre querendo mais, e diz que o seu trono, ele era todo de marfim, coberto de ouro, tinha 6 degraus e 12 leões, um de cada lado. E aí as pessoas iam conhecer esse trono, porque não existia nada igual ali no mundo. Então Salomão, ele tinha navios no mar, que 2 em 2 anos voltava trazendo ouro, né, trazendo especiarias, trazendo ali aves raras. Então Salomão foi um colecionador, ele queria tudo que existia, de tudo ele queria muito, né, e ele foi se dando nessa questão de querer cada vez mais. E na verdade, alguém tem que pagar a conta, né, gente? Alguém paga a conta. E, como em vários reinos, quem pagava a conta e quem pagou a conta de Salomão foi o povo. Tem uns 2 anos que eu tive a oportunidade de conhecer um palácio de Versalhes, ali no interior da França, e foi um dos lugares mais lindos, assim, que meus olhos já tiveram a oportunidade de ver. É um lugar lindo, realmente. O Jardim de Versalhes é algo geometricamente ali elaborado. Tem a Galeria dos Espelhos, né? É algo assim esplendoroso.
tem a sala do banquete, que tem uma mesa ali com todos os utensílios de ouro, como era naquela época. Então você vai se encantando com tanta beleza, naquelas roupas com fios de ouro. Mas num dado momento, quando você vai conhecendo a história, você ouve falar que o povo padecia, que o povo passava por necessidade. E aí você fica questionando, né? Uma família, um rei com uma corte, né? Vivendo daquela forma, com toda aquela ostentação, sendo que o povo padecia e era assim, passava por necessidade. E na época de Salomão não foi diferente. Cada vez que Salomão ostentava, cada vez que Salomão precisava de mais, ele explorava o povo foi estrangulado nesse sentido na época de Salomão, porque eles pagavam altos impostos e ele começou a usar trabalhos forçados e até mesmo o trabalho escravo para se manter ali, então, dentro dessa sua vaidade, dentro desse seu sentimento de cada vez ter mais. E na verdade, nós temos aqui esses textos dessa biografia, né, que a gente pode chamar até de a biografia não autorizada de Salomão, mas é o próprio Salomão que vai nos revelar o que aconteceu para ele chegar nessa situação. E a Bíblia registra 3 livros que foram possivelmente escritos por Salomão, que é Cantares, que deve ter sido escrito no início da sua juventude, quando ele estava descobrindo ali o amor entre o homem e a mulher. Depois vem Provérbios, que deve ter sido aí no auge da sua maturidade, um momento, né, que ele estava querendo empreender, que ele estava querendo ser grande, e ali ele copilou a sabedoria mundial. E um momento ainda que Salomão estava muito focado em Deus, né? As estacas estavam firmadas em Deus. Então, Provérbios, gente, se você chegar na Saraiva, na leitura, você vai encontrar vários livros usando a sabedoria de Salomão, especialmente em Provérbios, para aquelas pessoas que querem prosperar, para aquelas pessoas que querem ser bem-sucedidas na vida. Os princípios de Salomão em Provérbios são, assim, incríveis. E aí depois, Salomão escreveu Eclesiastes no final da sua vida, já na sua velhice, e esse é o texto que eu queria ler com vocês agora. Eu gostaria que vocês abrissem então suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 2, e a gente vai ouvir do próprio Salomão o que ele tem para dizer. Quando eu leio Eclesiastes, a sensação que eu tenho é como se Salomão tivesse deitado no divã, e aí aquele momento que ele começa a colocar para fora todos aqueles sentimentos, um momento de deprê, né, um momento ali de angústia, onde ele começa a falar tudo o que ele está sentindo. E nós, os leitores, seríamos então os seus analistas, aqueles que vamos tirar as conclusões a respeito do que ele está passando e o que ele está sentindo naquele momento. O Ed Renekiewicz, né, pastor, ele escreveu um livro sobre Eclesiastes e ele denominou o livro mais mal-humorado da Bíblia, né, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Então, Eclesiastes capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia, acessar ou acompanhar a projeção. Diz assim, olha só as palavras do próprio Salomão. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias de vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvores frutíferas. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro dos reis e das províncias. Servir-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. E agora no verso 10 ele vai se entregar mesmo, que ele diz assim, ó, não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Já pensou? O
cara dizer uma coisa dessa na posição em que Salomão estava, né? Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer nenhum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, que foi recompensa de todo o meu esforço. Agora o verso 11. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nada, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então Salomão, no final da vida, depois de ter provado de tudo, e como ele mesmo disse, de dar todo o prazer ao seu coração, a tudo que vinha à mente, ele chega e diz: tudo foi inútil, nada então valeu a pena para Salomão. E a gente entende então que a caixa do sonho, ela nunca enche, porque o ser humano sempre vai querer paz. Eu lembro que quando eu era criança, eu desejei muito ter uma bicicleta. E entre os 6, 7 anos, eu ficava sonhando, imaginando, né, quando eu ia ter a minha bicicleta. E aí apareceu, então, na TV uma propaganda da Caloi, que ensinava como a gente ganhar uma bicicleta, né? Então, tinha uma criança lá que ensinava: você faz vários bilhetinhos, você espalha em várias partes da casa, onde os seus pais possam ver. E do jeito que ele ensinou, eu fiz, né? Não esquece da minha Caloi. Então, eu coloquei debaixo do prato do meu pai, onde ele almoçava, coloquei dentro da geladeira ali, quando ele fosse pegar o suco, coloquei dentro do sapato, coloquei no bolso, né, da camisa. Gente, e deu super certo. Eu ganhei a minha Caloi. Ganhei a minha Caloi, e o dia que eu ganhei a minha Caloi foi o dia mais feliz da minha vida até ali. Gente, como eu fiquei feliz com aquela bicicleta. Como eu fiquei deslumbrada. Ai, foi um dia assim maravilhoso. Eu lembro a sensação, hoje eu lembro a sensação. Mas o outro dia, a sensação já foi diminuindo. Estava feliz, mas nem diminuiu mais. Terceiro dia diminuiu, quarto já se tornou uma coisa comum. Até o dia que chega na minha casa, a minha mãe tinha, na época, um grupinho de estudo com as colegas da faculdade. Tinha uma menina assim, até nova, de uns 18 anos, que chegou, gente, com uma bicicleta que tinha motor, chamado Mobilete. Tinha acabado de lançar no mercado. Quando eu vi aquele negócio, uma Mobilete vermelha, assim, a cor que eu gosto, brilhando no sol, eu fiquei encantada. Eu achei aquele negócio muito bonito. E ela percebeu, né, que eu fiquei tão encantada que ela convenceu minha mãe para eu poder dar uma voltinha assim na rua. Gente, que sensação maravilhosa. E a partir daí eu passei a desejar, então, uma Mobilete, né? E aí foi a primeira vez que eu vi, depois apareceu vários na rua, e toda vez que eu vi uma Mobilete, eu ficava já me imaginando, eu andando de Mobilete. Um sonho que no futuro foi abortado, né? No futuro eu já comecei a achar que motor em 2 rodas, assim, isso é muito perigoso. Preferi passar da bicicleta mesmo para o carro. Mas passei um tempo desejando. E o que eu quero falar com vocês com isso é que não que seja errado ou ruim você desejar alguma coisa e você conquistar. Na verdade, isso pode ser muito sadio e positivo. Porque, por exemplo, o meu irmão, ele já não teve essa experiência. Porque na minha geração, e ele é mais novo, 6 anos que eu, não era comum ter essas bicicletinhas pequenas. A criança tinha pequenininho um Velotrol, velocípede, chama assim na minha terra, não sei como é que é aqui. E aí depois, só a bicicleta era um pouquinho maior para a criança já nessa faixa etária. O meu irmão, a primeira bicicleta dele, ele teve quando ele tinha 2 anos, uma bicicletinha. E quando ele chegou aos 8 anos, ele deve ter tido 4 bicicletas, por aí. Então assim, ele não passou por essa experiência, e eu acho que é bacana essa experiência de desejar, de conquistar, de correr atrás. Só que, quando os valores, os princípios, eles são colocados de lado e a pessoa passa por cima de qualquer coisa para se ter, isso aí começa a se tornar uma situação perigosa. E esse ter não vai preencher de maneira nenhuma o vazio do coração. Então, assim, por conta dessa atitude, a gente vê aí essa galera que está no Lava Jato, né, que passa por cima de tudo, que não tem consciência, que se apropria do dinheiro público, que fica com a mente tão cauterizada, que não pensa que quantas pessoas morrem ali nas filas dos hospitais, quantas pessoas no Brasil, um país tão rico, morrem ainda de fome, crianças desnutridas, fruto dessa grande corrupção que tem. E se a impunidade, né, chegar ao Brasil da forma que está parecendo que vai chegar, a gente tem que orar muito pela nossa nação, a gente tem que orar muito, né, pelo nosso povo.
Mas a grande questão é que realmente não é o ter que vai preencher o coração. E aí é o próprio Salomão que vai nos dar uma ideia do que acontece, esse desejo, esse vazio que muitas vezes o ser humano tem no coração. E em Eclesiastes 3:11, ele diz o seguinte: Deus colocou eternidade no coração do homem. Eu vou ler literalmente porque está aí projetado, né? Ele fez tudo apropriado no seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Até aí, o que esse texto está dizendo? Que esse vazio que você tem aqui dentro, ele é tão grande que ele é do tamanho de Deus. E só Deus vai preencher o vazio do teu coração. Foi no campo missionário que eu ouvi de um senhor que se converteu ali, um comerciante, na prática, a experiência real do que teologicamente, né, um tema muito profundo, que seria a plenitude de Cristo, que seria a suficiência de Deus na sua vida. E ele foi contar a sua história, porque sempre ali quando a gente ia fazer os batismos, a gente dava ali a oportunidade para as pessoas contarem o seu testemunho, que algumas igrejas chamam de profissão de fé, às vezes faz na sabatina. Sempre fazia esse momento que a pessoa contava a sua história, encontrei Jesus como era antes, como é hoje, baseada ali na experiência do cego Bartimeu, né? Eu era cego, agora vejo. Então, basicamente isso. E ele começou a contar a sua história e ele disse: eu era do interior, entenda, contexto rural, e todas as vezes que eu ia à cidade, eu ficava imaginando, o dia que eu morar na cidade eu vou ser feliz. E ele disse assim, que já na sua pré-adolescência ele foi morar com um tio na cidade. E o tio tinha uma moto. E ele pensou, o dia que eu tiver uma moto, eu vou ser feliz. E ele conseguiu uma moto. E aí ele pensou, o dia que eu tiver um comércio. E ele começou batalhando de baixo. E ele conseguiu então ter o seu comércio. Um dia que eu tiver um esposo, um dia que eu tiver uma casa. O dia que eu tiver... E ele disse que conquistou tudo. Ele já tinha várias propriedades. E ele dizia, e eu continuava sentindo o mesmo vazio aqui dentro. E aí foi quando ele disse, mas agora que eu tive esse encontro com Cristo, eu me sinto realmente feliz. Então ele conseguiu ali definir na experiência o que em nossas vidas seria exatamente esse preenchimento. Algo que só Deus vai conseguir fazer. E certa vez, Jesus estava ali com os discípulos e viu ali que eles estavam ali ansiosos, sobrecarregados, né? Interessante que a ansiedade é considerado o mal do nosso século. Mas naquela época, creio que Jesus já via que os discípulos estavam ansiosos, que as pessoas ali que andavam com ele, Jesus vai dizer assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que vocês têm que comer ou vestir. E possivelmente naquele momento deve ter passado ali uns pássaros voando. E Jesus falou, olha os pássaros do céu, eles não trabalham. Parênteses, né, gente? Eles não trabalham de carteira assinada, eles não trabalham legalmente, mas eles vão atrás do seu alimento. E aí Deus provê o sustento. E aí Jesus também vai falar, olha as flores, os lírios do campo. E aí Jesus vai esnobar o próprio Salomão. Ele falou, vê Salomão, com toda a sua riqueza, ele não se vestiu como Deus veste as flores. E ele fala, vocês não são mais importantes do que flores e pássaros? E aí Deus, em Jesus ali, vai dar uma dica, que a gente vai falar aí, a dica do Mateus 6,33. Inclusive um pastor do material Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, ele conta que toda vez que ele vai fazer gabinete, e trocando no contexto aqui da comunidade, toda vez que ele vai tomar café com alguém e vai ter um momento de aconselhamento, ele diz que faz o teste do Mateus 6,33. E a primeira coisa que ele pergunta, porque Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a primeira coisa que ele pergunta é assim, Deus está no topo da tua lista? Deus está no primeiro lugar da sua vida? Geralmente, eu acho que não. Então, a gente precisa redirecionar isso aí. Quando Deus está no primeiro lugar, todas as coisas se encaixam. Todas as coisas vêm em seguida. Tudo que a gente precisa. É isso que Jesus, então, nos ensinou. E, neste momento agora, a gente vai ter
um momento que você vai poder dedicar a sua vida ao Senhor, um momento que você vai poder se colocar em oração. A gente teve alguns heróis bíblicos que fizeram o caminho contrário de Salomão. Salomão se afasta do Senhor, mas olha aí, nós vamos ter um versículo do próprio Salomão, onde ele nos aconselha, Eclesiastes 12:1. E eu creio que Salomão, foram as palavras mais importantes de Salomão. E Salomão gostaria que essas palavras talvez estivessem escritas de formas garrafais na sua casa, no seu quarto, na sua geladeira. E ele vai dizer assim, olha, o conselho mais importante de Salomão, olha o que ele diz. Lembra-te do teu Criador no dia da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se apropiem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Olha que ele não diz lembre do Senhor ou lembre de Deus, ele diz lembra do teu Criador, porque ele está linkando você com quem te fez, com quem te projetou. Ele está dizendo, Deus é o teu arquiteto, ele é o teu engenheiro, ele que te fez, e ele tem um plano para a tua vida. Então, enquanto é tempo, se liga com ele, esteja assim com Deus, porque aí você vai ver que tudo na sua vida vai prosperar, vai dar certo, porque Deus, ele tem sonhos na sua vida. A gente tem Moisés, que morava num palácio e deixou todo o título de ser príncipe e se dedicou ali, indo levar o povo de Deus no deserto. E a Bíblia diz que ele não deixou para trás todas as riquezas, porque ele olhava como quem via o visível, porque ele olhava fixado na herança futura. Nós temos também Paulo, que chegou no final da sua vida preso em uma situação mínima. Ele tinha deixado uma situação muito favorável, ele era um cara muito inteligente, que tinha estudado ali aos pés de Gamaliel, que era fariseu, um título conquistado, tipo um PhD. Ele também era cidadão romano, ele falava várias línguas, mas quando ele se deu para o reino de Deus, ele se dedicou totalmente, ele deu a sua vida. E os últimos dias de Paulo esteve preso, e há quem diga que o motivo de Paulo ficar preso é porque ele não parava, então ele precisava escrever as cartas que nós temos hoje. E quando chega no final da vida, Paulo está totalmente motivado. Quando alguém ia ali visitar Paulo, ele disse, olha, não esquece de trazer a capa e os pergaminhos. Os pergaminhos eram os livros. E as últimas palavras de Paulo foi, combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Salomão, deitado em barras de ouros, sendo abandonado por 1000 mulheres em seu harém, diz, tudo é vaidade. Experimentei de tudo dessa vida e nada valeu a pena. Paulo termina o seu dia numa prisão, consciente que tinha cumprido o chamado de Deus, feliz, experimentando esse preenchimento da alma que só Deus pode dar. Como já foi cantado aqui, Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro. Não tem para comprar, gente. Você pode ir na farmácia, eu garanto. Pode ir nas lojas. Você pode ir na internet, Amazon.com, Mercado Livre. Você não vai encontrar. Só aquele que se encontra com Cristo. E como a gente tem hoje o nosso personagem, alguém que esteve assim com Deus e se afastou, a oração hoje vai proporcionar para você um momento de você fazer um check-up, ou melhor, deixar o Espírito Santo fazer esse check-up na sua vida e avaliar onde você está em Deus. Em Apocalipse, Jesus escreve 7 cartas, e uma das cartas é para a igreja de Éfeso, a primeira igreja ali destacada. E Jesus vai dizer, elogiar por coisas boas que aquela igreja fez, mas ele diz, uma coisa eu tenho contra ti, que deixastes o primeiro amor. E ele diz na sequência, lembra onde você caiu, arrepende e volte para o Senhor. Então esse vai ser um momento, e essa vai ser a sua oração. Você vai orar nesse momento, a oração da reconciliação, porque esse momento aqui hoje é um momento da presença de Deus aqui neste lugar. Esse momento aqui hoje é o momento da reconciliação, é o momento do perdão, é o momento de tomar uma atitude diante do Senhor, de lembrar do teu Criador, nesse tempo chamado hoje. Que Deus possa abençoar nossas vidas. Amém.